João capítulo 9, mensagem: agora vejo. Coloca no teu coração: agora vejo, agora vejo. Nós vamos ler todo esse capítulo. Ele é grande, eu sei que ele é grande, mas ele é todo, prestem bem atenção, gente, vamos prestar atenção. Ele é todo cheio de detalhes preciosos. Então, ouçam com carinho e vamos passar devagarzinho, ler devagarzinho essa passagem. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no sangue, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos, e aí fica legal a história, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Será que ele viu mesmo? Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão, discussão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. E os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais daquele que agora vira. E perguntaram-lhes, dizendo: esse é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, o Messias, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os pais disseram: tem idade, perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouviste? Por que quereis tornar a ouvir?
quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Seja eu então. Seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e ensina-nos a nós? E expulsaram-no. Jesus, ouvindo que tinham expulsado e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhes disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Maneiro, né? Maneiro assim, com todo respeito, mas é uma leitura muito legal. É uma das leituras que chega a ser um pouco cômica, né? Você vê um homem que encontrou, aliás, Jesus o encontrou, e de repente ele é curado, e há uma confusão por causa da sua cura, né? Então nós vemos várias cenas nesse capítulo. A primeira cena é: quem pecou? Quem pecou? Isso é algo que tem que estar entendido no nosso coração, porque nós temos um olhar de juiz, um olhar julgador. Nós temos um problema terrível que não era problema diferente dos discípulos. Eles olharam para aquele homem, provavelmente já conheciam aquele homem, porque ele mendigava já há muito tempo, e eles olharam e disseram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? A Bíblia já afirma que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, correto? Nós já sabemos disso. Mas Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Isso não quer dizer que eles não tinham pecado. Isso quer dizer que nada do que eles fizeram fez com que aquele homem nascesse cego. Vou dar um exemplo. O pai, de repente, adulterou, e Deus quis castigar o pai, deu um filho cego. Ou a mãe foi desonesta com alguém, e por causa da sua desonestidade, o filho nasceu cego. Ou, de repente, Deus vendo lá na frente, aquele homem seria terrível, mau, e Deus permitiu que ele nascesse cego. Mas essa é uma visão humana, carnal e às vezes religiosa nossa, porque é assim que a gente faz. A gente vê às vezes uma situação e a gente diz: isso é por causa do pai, isso é por causa o pai então sofre com tudo, né? Se o filho está assim é porque o pai tem culpa, né? Sempre o pai tem culpa. E eu vou dizer com toda razão: o pai tem culpa, a mãe também tem. O pai e a mãe sempre têm culpa com a educação dos filhos, sempre tem. A gente vai falhar sempre com alguma coisa, nunca seremos perfeitos, mas não é esse o motivo pelo qual um filho pode estar com algum problema ou estar passando por uma dificuldade. Eu conheço uma família, e eu casei com esta mulher, chamada Ana Cristina, em que todos foram criados do mesmo jeito, largados, e Deus encontrou ela, largados e pelados, permitindo que eles fizessem o que quisessem. Mas alguém encontrou Jesus,
Aliás, alguém foi encontrado por Jesus. Então a gente não pode ter esse olhar julgador, achando que algum problema está acontecendo por causa de pecado. Porque pecado todos temos, todos cometemos, nós nascemos em pecado, correto? Nós sabemos disso, não sabemos? Beleza, então. Mas então, por que algumas coisas acontecem? Qual o motivo de algumas coisas estarem no mundo? E aí, essa é a graça. Jesus diz, o que está escrito aí? No versículo 3, o que está escrito? Leiam aí, por favor. Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais. Mas o que diz? Percebe? Foi assim. Foi desse jeito. Para quê? Para que se manifestem, e eu quero que vocês leiam de novo, para que vocês entendam como está escrito, para que vocês vejam o caminho que esse homem percorreu. Olha lá, mas foi assim para que se manifestem nele as obras. Não é a obra ou o milagre, mas que se manifestem as obras. Entenderam a leitura? As obras. Então calma aí, não era só para o milagre acontecer? Vocês entenderam? Jesus chega àquele homem e unta os olhos dele, mas será que era só para ele enxergar? Será que era simplesmente para que ele pudesse comer a comida sem derramar arroz ou a carne fora do prato, para ele poder encher o copo até a boca sem transbordar, para que ele pudesse achar até uma esposa para ele, para que ele pudesse simplesmente trabalhar e ter o seu dinheirinho, porque ele era um mendigo? Será que era só para isso? Não, existia algo além de enxergar. O que Deus faz vai muito além do que o começo da sua obra. Nós vemos algumas curas aqui, nós temos curas miraculosas aqui nesse lugar. Nós vimos a cura do Luiz Fernando, que tinha as pernas sem osso, o osso para cima, sei lá como é que era aquele negócio, parecia um boneco de posto, no nascimento, e Deus restaurou. Nós temos a cura do joelho da Luli, nós temos a cura do coração da avó da Luli, nós temos curas, mas para quê? Só para que ele pudesse andar? Só para que ela pudesse se abaixar? Só para isso? Essa leitura nos revela exatamente isso. Esse homem foi curado para quê? Só para ver? Só para isso? Na outra cena, nós vemos que começa uma revelação do fato. Para que a cura? Que está no versículo 6 e no versículo 7. Quando Jesus cospe, e dá até um nervoso, cospe no lodo, na lama, e faz um lodo e unta os olhos do cego. Havia uma teoria nossa, e é uma teoria até meio errada, porque a Bíblia não diz isso, mas a gente costumava dizer que Jesus cuspiu, fez um outro olho ocular, um globo ocular, e enfiou no olho do rapaz, porque nós fomos criados do pó da terra. Então ele foi lá e enfiou no olho do cara lá, e fez um novo olho para o cara, e foi restabelecido. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que cuspiu na lama, fez o lodo e simplesmente untou os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, que significa enviado. Esse homem foi ao tanque de Siloé para quê? Por que Jesus nos fez a cura imediata nos olhos dele? Por quê? Porque Jesus não se revelou diretamente a ele. Por quê? Porque esse homem foi levantado para uma obra, obras que Deus ia manifestar na vida dele. Não era simplesmente enxergar, então ele precisava ser enviado ao tanque de Siloé, se lavar no tanque de Siloé e de lá voltar enxergando, sem que ele enxergasse Jesus. Porque quando ele veio de lá e ele começou a tocar nas coisas e agradecer e louvar a Deus e fazer coisas com que ele não fazia, os olhos do povo arregalaram. Não era aquele homem que era cego? Como que agora vê? Essa é a terceira cena. Houve conflito,
porque as pessoas começaram a indagar: será que é ele mesmo? Começou a criar coceira na cabeça, pulga atrás da orelha. Como que pode? Um homem que nasceu cego, agora vê. Como que pode? O que aconteceu? Então começou a criar dúvida na cabeça das pessoas, ao ponto das pessoas investigarem. Para que você e eu fomos chamados? Para que uma cura? Para que uma solução de um problema? Para que as pessoas comecem a investigar em nós o que está acontecendo. Quando eu era da pá virada, Geis o que o diga, Geis o que sabe, quando eu fui transformado, houve uma restauração não só no meu coração, mas no coração da minha família, no coração das pessoas que viram eu fazer coisas erradas. A obra que Deus começou não afetou só a mim, não foi só para mim, foi para os outros. Essa obra começou a afetar os vizinhos, a família, e não só isso, mas na quarta cena, ele começou a dar, ir de frente com a religiosidade. Às vezes algumas coisas acontecem para confrontar aquilo que a gente acha que tem que ser e do jeito que tem que ser. Os fariseus começaram a entrar em pânico. Primeiro porque eles não queriam que ninguém dissesse que Jesus era o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, aquele que veio para salvar as pessoas. Então eles começaram a investigar o homem, ardentemente a investigar o homem. Chega a ser uma comédia. Eles perguntam para o homem: você foi cego, mas como lhe aconteceu isso? E o homem fala: foi um homem chamado Jesus. E o que ele te fez? Untou-me. E eu fui no tanque lá, lavei-me e vi. Mas como pode ser isso? Esse homem é pecador. Por que ele é pecador? Porque fez isso no sábado. Meu Deus, como que pode? Acabou com a religião, com a teoria humana. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Às vezes a gente olha para alguma coisa e diz: isso só pode acontecer desse jeito, porque é tradição, porque isso veio dos pais, porque se não for desse jeito não funciona. É igual quando a gente fala que não pode tomar manga com leite, não pode comer e tomar banho. Eu como e tomo banho direto, até agora estou legal. A gente cria umas neuroses e a gente coloca Deus num ambiente nosso, onde a gente diz que só pode acontecer se for daquele jeito. Percebe algo extraordinário que aconteceu? Aquele homem que nunca estudou, provavelmente, que mendigava porque foi rejeitado pelos seus pais, ele começou agora a ser um doutor, um professor. Aquele homem que de repente não sabia nem ler, nem escrever e nem falar direito, virou professor de religiosos. Às vezes a gente olha para alguém e diz: esse não pode pregar, aquele não pode falar. Como que vai ser do estudo do Henrique? Como que pode ser? Chegou ontem, foi batizado agora, mal chegou na janela, como, ai meu Deus. Não, aqui graças a Deus não tem isso. Mas às vezes a gente cria uma ideia, ou até a própria pessoa, achando: como que eu posso falar de Jesus? Como que eu posso pronunciar algumas coisas? Esse homem mendigava. Esse homem era cego, ele teve um encontro, ainda que um pouco de tempo com Jesus, mas automaticamente algo começou a ferver no seu coração, que ele começou a ser um professor. Não é isso? Vamos ler só esse pedaço, eu não quero me alongar. Essa é a quinta cena, né? Ele chama no capítulo 24, e vai dizer assim, ó, a partir do versículo 27, respondeu-lhe: já vô-lo disse e não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Versículo 31, ora nós sabemos que Deus não ouve pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve desde o princípio do mundo. Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Um professor, olha o que esse homem está dizendo, desde o princípio do mundo. Sabe o que ele estava falando? Se desde o princípio do mundo nunca se ouviu isso, provavelmente o que ele está dizendo é que esse homem provavelmente é o Messias. É isso que ele quer dizer, porque o esperado de Deus viria fazer maravilhas. O que ele está dizendo para os fariseus é: observem, olhem, porque isso nunca aconteceu, vocês deveriam estar atentos. Um homem cego, que a princípio o que nós vemos e o que nós queremos é simplesmente olhar para a cura que aconteceu, não para o processo que aquele homem estava passando, e por aquilo que ele estava fazendo, pelo poder de Deus. Gente, foi o que a gente falou até hoje de manhã com os casais. Toda situação que nós passamos é um processo de Deus, porque não é só para a gente, não é só para o meu umbigo. Eu não casei simplesmente para ter 2 filhos e dizer: olha como minha família é bonita, olha como eles vão para a igreja. Não, nós casamos, tivemos filhos porque queremos deixar o legado de Jesus para eles e que eles deixem o legado para outro. O que nós devemos fazer é continuar a falar daquilo que Deus fez em nós. Para que estamos neste lugar? Qual é a necessidade de botar um chão bonito? Qual o problema de tropeçar de vez em quando num buraco? Afinal de contas, se eu for pensar assim, Jesus vai voltar daqui a pouco, e isso tudo vai acabar. Para que restaurar isso? Não, eu fui chamado por uma obra que começou lá no meio dos meus tumultos, para que agora a obra de Deus fosse manifestada, para que outros também pudessem receber ao Senhor, pudessem ouvir ao Senhor. Mas o que eu só quero dizer é que existe um propósito. A obra de Deus que começou na minha vida, na vida da Cristina, ou na vida de cada um aqui, não é só para o seu umbigo, não é só para você, é para outros. Deus nos chamou a testemunhar, Deus nos chamou a levar o Evangelho, Deus nos chamou a irritar, às vezes, pessoas com a palavra do Evangelho, com o testemunho de salvação. Alguns vão ficar maravilhados com a palavra do Senhor, outros vão te odiar, porque ninguém que não quer Deus aceita bem a palavra de Deus. Ela é terrível em alguns corações, ela é terrível, porque ela fala de ajuste, ela fala de contra o pecado, ela fala de tudo isso. Então, se Deus te chamou, se o Senhor fez um milagre na tua vida, se o Senhor te deu filhos, se o Senhor restaurou alguma coisa, entenda, existe uma obra a ser feita, e não é só para o seu umbigo, não é só para você. Existem pessoas que precisam ouvir de Deus através de você. O testemunho de milagre, outras pessoas precisam ouvir. Outras pessoas precisam ouvir. Você se tornou um agente de Deus, você se tornou, no entendimento da palavra apóstolo, alguém que é embaixador. Você não é um apóstolo chamado por Jesus como se tivesse a doutrina de Deus como os 12, mas você é um apóstolo no entendimento de que você não é daqui, você veio para uma missão, você é um embaixador. A tua missão não é só ganhar dinheiro, a tua missão não é ser feliz no mundo, a sua missão é pregar do reino e falar da felicidade que o reino vai nos trazer. Essa é a graça do Evangelho, e esse homem fez isso sem ver Jesus. Ele só enxergou o mundo, e o coração ardia por aquilo que aconteceu com ele. Ele não viu Jesus. Mas na 7ª cena, nos versículos 35 a 38, depois que aquele homem foi expulso, depois que aquele homem foi largado pelos principais, pelos doutores da lei, foi tirado do templo,
né? E eu acho lindo isso, não pelo fato dele ser tirado do templo, mas para mostrar que agora ele estava se tornando um novo templo, uma nova igreja, porque a igreja não foi estabelecida para ficar em quatro paredes. Esse é o lugar onde nós entendemos a palavra e saímos daqui para testemunhar. Nós somos a igreja que anda, nós somos a igreja militante, nós somos a igreja que age em qualquer lugar, em qualquer dificuldade, em qualquer situação. Nós somos esta igreja. Aqui é só um lugar onde nós nos reunimos e compartilhamos a palavra de Deus, para que a gente possa sair para o mundo. E aí Jesus, ouvindo, deixou a obra acontecer. Isso aqui é legal. Jesus deixou a obra acontecer, vai lavar o olho, e ele volta vendo, cadê o homem que te curou? Cadê o homem que te curou? Eu sei que o nome dele é Jesus, mas cadê ele? Eu não sei. E aí foi desenrolando a história, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, até que ele foi expulso pelos principais, e aí Jesus o encontra novamente, e aí diz assim, 35, Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Percebe o que aquele homem tinha pregado para os fariseus? Ele disse, esse homem só pode ser profeta, nunca se ouviu desde o início do mundo. E Jesus está falando algo para ele que ele ouvia já há muito tempo, que o Messias viria, e ele diz, crês tu no Filho de Deus? E aí, como ele não viu Jesus, ele vai dizer, e ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já tens visto, eu te abri os olhos, eu te fiz um milagre, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Esse adorou aqui, não é o simples fato de canta um louvor e eu vou levantar as mãos. A Ele a glória, e aí todo mundo se emociona, oh aleluia, e a Ele a glória, e depois acaba o louvor, ufa, que legal, vai para a rua, seu miserável, passou na minha frente, pisou no meu pé, ô desgraçado, ô seu sem ver... Não, esse adorar quer dizer o seguinte, adorar é me sujeito, me submeto, agora sou teu. Isso é adoração. Eu sou teu. É isso que aconteceu nesse momento. E o adorou. É o fato de se prostrar dizendo, porque a gente só se prostra e se rende àquele que agora vai dominar a nossa vida. A gente não se ajoelha para dizer, Senhor, estou ajoelhado diante do Senhor, estou me humilhando para o Senhor me dar aquilo que eu quero. Não, a gente se ajoelha e se humilha para dizer, Senhor, a minha vida é tua, olha para a minha necessidade, e eu sei que tudo que tenho, e tudo pode vir do Senhor, então que o Senhor faça conforme o teu querer. É desse jeito que nós devemos entender a adoração, e foi isso que aconteceu, ele se rendeu, ele se jogou dizendo, Jesus, sou teu, eu entendi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias. Gente, essa é uma das histórias mais interessantes da Bíblia, porque conta a tua vida e conta a minha vida. De repente nós fomos curados, nós fomos sarados de alguma coisa, mas a gente continua cego. A gente às vezes está pregando até o Evangelho, mas a gente não está vendo Jesus. A nossa vida só tem sentido quando a gente entende quem realmente Ele é. Porque eu conheço de gente assim que prega o Evangelho, mas não tem noção de quem é o Senhor. E aí você olha para a pessoa e é isso que ela vive para ela não viu Jesus. Muitos estão assim. E a igreja que olha para ela vive o mundo, ela recebe do mundo, ela enriquece do mundo, ela prospera do mundo, mas ela continua longe de Jesus. Porque não entende a missão. A missão é árdua, ela é difícil, mas ela é gratificante, porque no porvir é a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia me afirma isso. A palavra de Deus me declara isso. E não naquilo que pregam para mim, mas naquilo que a Escritura quer me transmitir.
Eu não estou dizendo aqui que ninguém pode ser próspero. Eu estou dizendo que você tem uma missão. E a tua missão não é para o teu umbigo. É para alguém que está à tua volta. É para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. É para alguém que está chateado com a igreja. É para alguém que está chateado com o evangelho. É para alguém que nunca ouviu o evangelho. É para alguém que se decepcionou. É para alguém que teve algum problema. E você olhar e dizer: olha o que Cristo faz. Olha o que Ele faz. Olha como Ele é. E ter este encontro real com Jesus. E ver este encontro real também na vida de outras pessoas. Jesus vai dizer lá no versículo 39, que é a última cena, ele vai dizer: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso vossos pecados permanecem. Todo aquele que se acha, todo aquele que pensa de si não ter problema, não ter pecado, com certeza esse continua cego. Mas se um dia você disse: eu era cego e agora vejo Jesus, com certeza você reconheceu o seu pecado. E por isso você tem uma missão: levar o nome daquele que te libertou, daquele que abriu os seus olhos, para que outros também possam ver. Amém, igreja? Essa história é preciosa demais, e eu espero que ela alcance o seu coração. A conclusão é que todos nascemos cegos. O pecado nos cegou. Somos cegos de nascença, até que Cristo nos curou. Se de fato o reconhecemos como Filho de Deus, o Cristo, o adoramos como nosso Senhor e Deus. Que você reconheça agora e se prostre diante do nosso Senhor, porque Ele fez isso por nós. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar orando e cantando um último louvor, e assim, terminando esse momento tão precioso, onde o nosso Senhor Jesus fala aos nossos corações.